Hoje vamos falar um pouquinho sobre a educação em direitos humanos. Os objetivos da educação em direitos humanos é afetar a naturalidade e normalidade das violações, ter uma intervenção sistemática na formação de valores e hábitos, fortalecer as estratégias dos movimentos e da dimensão axiológica de ação transformadora, promover o pluralismo e o regime democrático e erradicar o autoritarismo. A educação se constitui num espaço político-pedagógico e de liberdade onde os homens preocupados em se situar podem lutar por uma existência mais autêntica e uma sociedade mais justa. Há uma luta no interior da educação e do sistema escolar existente entre a necessidade de transmissão de uma cultura existente como ciência, valor, ideologia, que é a tarefa conservadora da educação, e a necessidade de criação de uma nova cultura, que é a tarefa revolucionária da educação. A educação em direitos humanos demanda uma reflexão sobre o processo educativo numa perspectiva crítico-social, envolvendo nessa análise os princípios que norteiam essa proposta distinta de educação com seus respectivos objetivos, sua relação com a cultura e o cotidiano, o projeto de sociedade com o qual está vinculado, ou seja, a relação entre o método e a prática. Assim, a educação em direitos humanos é uma prática essencialmente política e comprometida com a promoção, a proteção e a defesa dos direitos individuais, coletivos de toda a humanidade. Os princípios da educação em direitos humanos são: incorpora a visão crítica e política da educação, promove uma ética e uma cultura democrática, cria multiplicidades de possibilidades de ações e metodologias de ação, permeia e atravessa as relações de poder, desenvolve-se de modo desigual na construção do processo de democratização social, potencial crítico e transformador da realidade pedagógica, da realidade social e institucional, atravessa os conteúdos e as práticas educacionais e sociais, resignificando os métodos, os conteúdos, as relações, os projetos de vida e de trabalho, o clima e a cultura. Flexibiliza a inter-relação entre temas e conteúdos. Promove o diálogo intercultural. Permeia e atua no cotidiano. Possibilita a construção e formação de sujeitos de direitos. Integraliza as concepções históricas dos direitos humanos. Adota os princípios metodológicos da educação popular, promove a educação para a justiça social e a paz, serve de crítica e orientação às práticas e relações, compromisso com a humanidade e incorporar os distintos espaços institucionais como forma de democratização das relações. Agora vamos falar um pouquinho das dimensões dessa educação de direitos humanos. Vamos falar primeiro da dimensão educativo-cultural. Essa dimensão constrói novos modos de pensar, sentir, agir e relacionar-se. Ela promove uma educação intercultural, forma pessoas como agentes culturais, afeta a cultura na medida em que faz uma crítica aos costumes e forma hábitos e atitudes. Valoriza processos comunicativos, constrói compromisso moral, proporciona a formação de uma consciência dos valores, transmite saber sobre os direitos e deveres de modo a construir uma consciência cidadã, promove uma cultura legal, desvela os problemas sociais na perspectiva de seus fatores determinantes, ensina a respeitar o outro com suas diferenças, educa para a pluralidade e, por fim, promove a afirmação da identidade. Já a dimensão ético-social promove uma ética do público e da solidariedade, promove sentidos para a vida social, abre novos horizontes e janelas, erradica o autoritarismo, constrói um clima democrático, desvela e critica a indiferença e o alheamento, sensibiliza para a relação com o outro, cria a mentalidade de que o homem, enquanto ser universal, é um bem da humanidade, cria novos modos de convivência social,
faz entender o sentido universal da liberdade e da igualdade, cria um pacto de amor com a humanidade e, por fim, exercita a tolerância. Já a dimensão político-educativa concebe uma metodologia multidimensional, provoca mudanças para que se supere e rejeite as violações, potencializa uma atitude questionadora, desvela a necessidade de introduzir e se comprometer com mudanças, gera tensão, exercita a autonomia, gera a indignação, produz mudanças políticas, desenvolve atitudes pessoais e grupais mobilizadoras, articula o cotidiano, concebe os sujeitos da ação como agentes de saber e ação, desenvolve uma pedagogia da corresponsabilidade e, por fim, cria vínculos. Já a dimensão jurídico-educativa ensina a usar a lei para a autoproteção e a proteção do grupo e dos ideais e projetos de sociedade, e também capacita o sujeito para o exercício da conquista da defesa dos direitos humanos e de cidadania. O marco protetivo internacional se deu com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Conferência de Viena de 1993, com o Plano Mundial de Ação para a Educação em prol dos Direitos Humanos e da Democracia. Depois, com o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com a Declaração do México sobre a Educação em Direitos Humanos na América Latina e no Caribe. E com a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e formas correlatas de intolerância. Já o Marco Protetivo Nacional da Educação em Direitos Humanos se deu com a Constituição Federal de 1988, com parâmetros curriculares da educação, Lei de Diretrizes de Bases da Educação e o Programa Nacional de Direitos Humanos 1 e 2. E também o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. O Plano Nacional de Educação de Direitos Humanos surgiu na década das Nações Unidas para a Educação em Direitos Humanos entre 1995 e 2004. A lei de criação do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos em julho de 2003 e o lançamento da primeira versão do plano em 10 de dezembro de 2003. E a partir daí, com os encontros estaduais de educação em direitos humanos, junho a agosto de 2005. Os objetivos dos encontros estaduais de educação em direitos humanos seria a revisão do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, a articulação e mobilização de atores sociais e institucionais, a construção de um coletivo estadual, um processo de mobilização para a construção de planos estaduais e as audiências públicas. Seu público seriam os gestores, educadores, alunos dos diversos níveis de ensino, sindicatos e conselhos, as academias de polícias, escolas de magistratura, Ministério Público e Defensoria, associações e fóruns, os conselhos e entidades de direitos humanos, conselhos e associações profissionais, comissões e redes núcleo de direitos humanos, e também as entidades de sociedade civil, além da mídia. As áreas do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos são a educação básica, a educação superior, a educação não formal, a educação dos profissionais do sistema de justiça e segurança e a educação e mídia. Então, nós vamos falar em cada uma delas aqui na sequência. A educação básica tem o papel fundamental da escola, articula o respeito às diferenças de gênero, éticas, geracionais, orientações sexuais, religiosas e origem social. Articula dimensões cognitivas, subjetivas, práticas individuais e coletivas. Educação intercultural, diálogo interreligioso, leitura crítica dos preconceitos e estigmas, atravessa conteúdos, currículo, projetos políticos pedagógicos, atravessa processo de gestão e participação, informa direitos e deveres e exercita o protagonismo social.
A educação superior reafirma a função social da universidade, promove uma cultura democrática, um compromisso com políticas de inclusão social, subsidia a atuação da universidade nas esferas públicas da cidadania e articula ensino, pesquisa e extensão. Exercita também níveis de multi, inter e transdisciplinaridade. Atravessa conteúdos e projetos políticos pedagógicos. Articula com os órgãos de defesa e fortalecimento dos movimentos sociais. A educação não formal é o modo estratégico dos atores sociais, promove a formação de sujeitos para o exercício da cidadania ativa, cria uma cultura política junto à sociedade, faz interagir saber popular e científico, considera linguagens e métodos distintos, considera os diferentes recortes, promove a capacitação de atores sociais, produz processos de lutas e cria o protagonismo social. Já a educação dos profissionais do sistema de justiça e segurança prepara os agentes públicos para a função no Estado democrático de direito, combate e previne a violação dos direitos humanos, atravessa conteúdos, disciplinas e projetos de pesquisa e intervenção, considera distintas dimensões, fundamenta-se nos princípios contidos no mecanismo de proteção, promove diálogo com os órgãos de defesa, capacita para a resolução pacífica de conflitos e crises, socializa as informações sobre a Política Nacional de Direitos Humanos e promove uma cultura de paz e cidadania, além de articular o respeito aos direitos humanos com a função profissional. A mídia como espaço de produção de valores, opiniões e atitudes, espaço de informação e socialização, a crítica social, espaço de denúncia e controle social, leitura crítica da mídia, a articulação com os profissionais e associações da área, a articulação com empresários da área, a produção de material educativo, as campanhas, além do debate social.